Engraçado que essa parada que tu falou do pós-trade se conecta uma parada entre eu e o Jorge, porque quando eu conheci o Jorge, começou a falar de trader realmente que não era trader, Sim. né? De fato, tipo, trabalhava com opção binária, que a opção binária, porra, acaba sendo um cassino, às vezes, Foi muitas banido, vezes. inclusive, aqui do Brasil. Mas E continua online. continua online. Continua online. E daí, enfim, daí a gente começou a conversar sobre trade real, né? Ser um trader de varejo, que é o que o Jorge era, né? E eu também estava estudando que era Forex. Então, pô, né? Eu peguei confiança no cara porque ele sabia trocar uma ideia de análise técnica, teoria de Down, enfim, né? Daí, quando ele entrou na Cassandra, ele falou da Cassandra e ele falou o core mesmo. Pá, daí eu vi, caramba, como é que eu perdi esse boom do DeFi? Preciso estar nesse meio, né? Falando em DeFi, hoje, o que vocês entendem por DeFi? Cara, eu particularmente entendo como uma das maiores revoluções assim que o mercado ainda não digeriu com a maturidade suficiente, sabe? Inclusive, foi quando eu entendi o poder disso que eu efetivamente saí do mercado tradicional e fui para o mercado de cripto, né? Justamente porque eu trabalhava com crédito, né? E o crédito, ele é do jeito que ele é hoje porque ele é centralizado, né? Então aqui a gente vai falar hoje muito sobre descentralização, né? E isso ficou muito claro para mim em todos os contrapontos a partir do momento que eu trabalhava justamente, que eu lidava com as consequências de você ter um sistema de liquidez e crédito centralizado, com burocracia para poucos players, com dificuldade na execução de negócios, né? E todas as consequências disso, né? E isso foi muito engraçado isso, porque como eu estava comentando, né, eu comecei a entrar mesmo assim, em cripto em 2019, bem quando estava surgindo ali a Ethereum e tudo mais, bem quando na época ainda não tinha nenhum DEP, né? E como coincidiu com uma época que eu comecei a me aprofundar mais no mercado tradicional, um breve hiato que eu tive assim de parar de olhar para cripto com a atenção que eu olhava, para, tipo, sei lá, um ano depois eu vi, tipo, meu Deus, esse tanto de DEP aqui, tudo. Até mesmo para mim, que já entendia, né, o que era uma blockchain e tudo, foi algo, assim, que eu tive que parar mesmo, assim, tipo, calma, vou ter que parar e estudar tudo de novo sobre cripto aqui, porque mesmo sabendo que é o Bitcoin, blockchain e tudo, cara, as consequências desses DEPs aqui e tudo vão ser tremendas, né? Então, Consequência dos contratos inteligentes, né? isso. Então, tipo assim, a forma com que você securitiza uma dívida ou faz instrumentos de crédito e quando você entende que, tipo, putz, essa liquidez que eu vou pegar e emprestar de um, emprestar para o outro, que antes ficava restrita, tipo, só num país, agora passa a ter uma escala global, né? Então, foi por tudo isso assim que eu falei, cara, mano, isso aqui é fenomenal. E algo que eu vinha falando assim, sempre com meus amigos e tudo, é que a gente só vai perceber mesmo o impacto de DeFi quando o aplicativo do banco do seu celular estiver utilizando de DeFi e você nem tá sabendo, assim, sabe? Tipo, quando você for ver sei lá, o CDB do Itaú e ele vai ser algum protocolo de DeFi ali que a galera nem sabe, sabe? O ponto que tu trouxe, assim, acho que as pessoas não enxergam ainda todo o potencial. Eu acho que eu entendo um pouco, porque mesmo a gente está no mercado cripto também, né? Pra mim, DeFi por um bom tempo foi tipo assim, meu amigo falava assim, entra lá na DeFi lá da paçoca lá que tá tendo uma APY lá muito grande, entra lá e bum, ia lá, comprava e deu. Pra mim Paçoca é um projeto brasileiro, né? E daí, pra mim, era isso. Então, eu boto fé que muitas pessoas ainda, tipo, veem muito superficialmente e não entendem o quão grande, tipo, a solução em si pode trazer. Que é um dos casos que a Cassandra utiliza, né? Exatamente. Tipo assim, da galera que começou a estudar interagir com cripto, né? Vai ver, tipo, metaverso, jogo, não sei o que lá. E os termos que você acabou de inserir aqui rapidinho, né? Tipo, yield, farming, isso tudo é muito novo, sabe? Tipo, tem, sei lá, um ano que isso começou a estar aí na boca do povo e mesmo para quem já está utilizando disso, sabe? Às vezes a pessoa
vou farmar e não tá entendendo mesmo o impacto daquilo. Quanto tempo demorou pra tu entender o que era GM? Nossa, mano. Acho que foram uns 2 meses, assim, de linguajar pra gente me adaptar. E tinha uma colinha, eu tinha um TXT no meu PC, porque eu comecei... Doxed tinha. E daí tinha... Nossa, o Doxed tinha, eu fiquei tipo, que porra é essa? Tá ligado? Eu botei no Google, não achei, eu botei no Twitter, daí tá, beleza, não sei o que é. Então, eu comecei trabalhando como Community Manager, e daí eu tinha uma colinha, velho. A galera entrava no Discord e ia lá, tentando entender o que é isso, o que é isso. E é bem isso que tu falou. Tipo, tô trabalhando com coleção de NFT. Aí tem todo um vocabulário. Comecei a olhar a DeFi. É tipo todo um outro vocabulário para entender o que tá acontecendo. Aproveitar o gancho aqui, eu acho que dá uma visão de DeFi para quem tá talvez vendo a primeira vez o podcast, né? Eu vejo, né, DeFi, então é finanças descentralizadas, né? E eu vejo que finanças descentralizadas é quando, né, tem um sistema de pagamento, né, peer-to-peer, e que ele está totalmente dentro de uma blockchain, ou seja, toda a infraestrutura desses sistemas e como ele acontece, ele é feito através de contratos inteligentes, né? Ou seja, é um back-end feito numa linguagem de Solidity ou de Rust, né? Depende da blockchain que tu está incluso. No caso lá, a Cassandra, né, que a gente vai falar ainda um pouco, ela está na Avalanche, né? Na blockchain da Avalanche, que é essa infraestrutura que abarca todos esses contratos inteligentes. Então, os contratos inteligentes é meio que tudo onde acontece, né, essas transações financeiras, né? Tudo acontece de uma forma autônoma, né? Automático, pré-programado. Né? Então, eu vejo que a finanças descentralizadas, então, é como se fosse uma fintech, né? De fato, só que totalmente automatizada, escrita através de códigos. Né? Perfeito. Então, tipo assim, uma das features que uma finança descentralizada poderia ser, tipo assim, um empréstimo. Se eu quisesse financiar um projeto, eu consigo já tem. ir numa DeFi, de uma certa solução, e pegar uma grana. Tem um protocolo chamado empréstimo. Syndicate, que ele é como se fosse uma carteira, que ele recebe investimentos de várias outras carteiras e investe num outro projeto. Ele funciona exatamente nesse método. Então, indo mais para o nosso tema, né? O que seria um diferencial para um fundo centralizado? Tipo assim, além do que tu acabou de falar, né? Além de ter o protocolo na blockchain, em termos mais assim palpáveis, mais simplificados, o que tu acredita que são os pontos assim que diferem mais? Os benefícios de um fundo descentralizado, então. Exato. Né? Cara, um fundo descentralizado, então ele vai ser totalmente, né, permissionless, né, e não custodial. Então, de fato, o dinheiro ele não está na mão de uma terceira parte. Esse dinheiro ele está dentro dos contratos inteligentes. E quem controla para onde esse dinheiro vai, né, se ele vai voltar para a tua mão, ou se ele vai estar lá investido, vai estar em outro protocolo, vai estar em algum mecanismo ali, é sempre você. Né? Não é o banco que faz esse todo... Por exemplo, hoje no banco tradicional, cara, tu bota o dinheiro lá, né, no banco, ele vai te dar um saldo ali, né, um valor. Perfeito. Esse valor numérico está dentro de um banco de dados do banco. Ele não é um dinheiro de papel, não é um dinheiro de verdade. Né? Por exemplo, quando eu te dou um dinheiro de papel, tu pega esse papel na mão. Quando a gente fala de um digital asset, de um ativo digital, quando eu dou o ativo para ti, tu pega o ativo como se fosse um papel. Então, quando eu transfiro da minha carteira para a tua carteira, é igual como se estivesse transferindo um papel digital para a tua mão. Então, real, ele está ali. Quando tu bota um dinheiro no banco, né, esse dinheiro, cara, ele deu um input de um saldo ali e vai ficando no banco de dados. Se um hacker entrar ali e alterar que aquele teu saldo não é mais 10, é 20, enfim, se ninguém vê que foi alterado, isso vai ter ou seja, tem muitas questões de quebras desses dados, né? Imagina num sistema financeiro mundial. Quantos problemas devem ter entre uma sincronia, uma economia de um país para o outro? Como controlar a quantidade de impressão de dinheiro, as transações, se não tem uma transação dupla, se alguém não mexeu naquele saldo daquele dinheiro daquele país ou daquele banco específico daquela pessoa? Né? Existem muitas falhas, porque são sistemas. E os sistemas foram feitos por pessoas. Exato. Então, pode ter muitas falhas. Né? Diferente de quando aquilo foi realmente programado ali no contrato inteligente, né? Foi feita aquela linha de código, aquela transação, ela vai acontecer e ela vai ser validada por 10 mil computadores ao redor do mundo. Perfeito. Né? Então, um dos principais fatores seria a parte da segurança. Parte da segurança. Que é um dos pilares do segurança, blockchain. Rastreabilidade, transparência. Né? Tudo que as pessoas falam que anonimato, é que não tem segurança, não tem transparência. Não, é o contrário. Realmente, cara, blockchain traz segurança, transparência, rastreabilidade. Né? Depois que tu começa a aprender a entrar no Explorer da blockchain, toda blockchain tem um Explorer.
né? O da Avalanche tem um, da Polygon tem um, da Ethereum tem um, que é o Etherscan, por exemplo, o mais famoso, né? Sim. Ali tu consegue ver tudo. Tudo.